O preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação bíblica que afirma que a maioria das profecias escatológicas da Palavra de Deus se cumpriu no passado. De maneira específica, essas profecias se cumpriram até o ano 70 d.C., quando Jerusalém foi devastada e o Templo de Deus foi derrubado. O teólogo Rice Sproul define o preterismo parcial da seguinte forma: o preterismo parcial determina que muitos dos eventos escatológicos ocorreram no século I, com exceção da segunda vinda de Cristo, da ressurreição e do juízo final. O termo preterismo vem do tempo pretérito, ou seja, do passado perfeito. Muitas profecias escatológicas que as pessoas acreditam que vão se cumprir no futuro, na verdade já se cumpriram no passado. O preterismo parcial leva muito a sério o público original que ouviu o anúncio profético. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas acha que a Bíblia foi escrita apenas para os cristãos do século XXI. Agora pensa comigo, se a Bíblia foi escrita apenas para a nossa geração, que relevância ela teve para o público original do século I? É por isso que não podemos separar o texto bíblico do seu contexto original e dos seus primeiros ouvintes. O preterismo parcial tem grande respeito por esse princípio hermenêutico. Por essa razão, pessoal, os preteristas parciais entendem que muitas passagens deveriam se cumprir na geração dos primeiros cristãos. Por exemplo, nós cremos que as seguintes passagens já aconteceram no passado. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. É importante deixar claro que o preterismo parcial não é uma abordagem que surgiu recentemente na história da teologia, mas infelizmente muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Esse desconhecimento não é porque o preterismo parcial é uma abordagem recente no universo teológico. Na verdade, as pessoas não conhecem o preterismo parcial porque as igrejas não ensinam outra alternativa escatológica para os seus membros. Além disso, pessoal, muitos pastores não foram devidamente treinados no seminário. E vários deles também não buscam se aprofundar em suas pesquisas pessoais, mesmo depois de formados. Como resultado disso, é natural que a maioria nunca tenha ouvido falar sobre o preterismo parcial. E para piorar, algumas pessoas apoiadas nessa ignorância se tornam preconceituosas e julgadoras, dizendo, por exemplo, que o preterismo parcial é liberal e, portanto, herético. Outro dia mesmo, um pastor se mostrou preocupado comigo, entre aspas, como se eu estivesse perdendo a fé na promessa de que Jesus vai voltar. Ele achou que eu não acreditava mais nisso. E essa postura, pessoal, revela mais ainda como que é grande o desconhecimento acerca do que é o preterismo parcial. Um ponto importante a ser mencionado é que o preterismo parcial entende que a vinda de Cristo em Mateus 24:30 ocorreu no ano 70. Todavia, não foi uma vinda corpórea e visível, mas uma vinda em julgamento contra Jerusalém. Sem dúvida, a vinda de Jesus em Mateus 24:30 é diferente da segunda vinda que vai acontecer no encerramento da história humana. A segunda vinda de Cristo vai acontecer visivelmente aos olhos, porque ele vai voltar corporalmente em algum momento no futuro. Como cristãos, nós também valorizamos os credos e as confissões das igrejas históricas. Esses documentos foram elaborados a fim de proteger a sã doutrina bíblica das heresias, e eles defendem o ensino da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster diz que este ofício, ou seja, de mediador, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos.
Além de Mateus 24:30, os preteristas parciais acreditam que Mateus 24:21 também já se cumpriu. Esse é o texto que fala sobre a grande tribulação. Veja, Lucas 21 é um texto paralelo de Mateus 24, ou seja, eles falam sobre o mesmo assunto. Em Lucas 21 fica claro que a grande tribulação se refere à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Note que o texto mostra que a grande tribulação aconteceu na região da Judéia. Quem estivesse na Judéia deveria fugir para os montes. O texto, portanto, não fala de uma grande tribulação mundial, mas sim local. Além disso, quando Jesus profetizou sobre a grande tribulação, esse evento ainda era futuro para os ouvintes originais de Cristo. Todavia, depois de tanto tempo, essa profecia deixou de ser futura e se tornou história. Isso porque ela já se cumpriu. Portanto, o preterismo parcial é altamente competente para interpretar as passagens proféticas da Bíblia. O princípio de que a Bíblia é sua própria intérprete é um princípio hermenêutico que o preterismo parcial respeita profundamente. Afinal, como disse o apóstolo Pedro, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.